clico ou não clico? Ou será que merece uma clicada? Clico ou não clico? Será que o bagulho é sério? Clico ou não clico? Ou será que vai rolar um revertério? Começa o nosso bate-papo exatamente trocando uma figurinha com cada um de vocês. Haja visto que a ideia do Fibonacci surgiu exatamente para atender uma demanda individual de amigos que, com o passar do tempo, passar dos anos, me acompanham pela internet, pelos blogs da vida e pelo site, pelo portal financeiro que eu tinha, de forma que esse pessoal me pedia para que eu, na medida do possível, tentasse formatar algum tipo de curso exatamente para ajudá-los a trabalhar com a ferramenta de Fibonacci. Já visto que eu só uso Fibonacci há muito tempo. Então, o que acontece é que cada um de vocês tem um perfil, um apetite maior ou menor para determinados riscos. Esse tipo de curso não tem no mercado hoje, exatamente porque ele é mais do que um curso que é oferecido na primeira aula. Eu ofereço o counseling na segunda aula, que é a aplicabilidade da ferramenta no gráfico de cada um de vocês, junto aos ativos que vocês operam, na periodicidade que vocês mais operam, enfim. Eu tento moldar a ferramenta a determinados vícios e paradigmas que vocês têm. Infelizmente, a grande maioria que me procura tem vícios e, portanto, paradigmas de análise técnica. Eu não sou contra absolutamente nada de aplicação de ferramenta, rastreador, indicador, Ishimoku, Elliott Waves. Eu não sou contra absolutamente nada. Eu tento adequar a aplicabilidade na segunda aula exatamente ao estilo do aluno. É óbvio que, acredite se quiser, as melhores performances são dos alunos que estão começando, exatamente porque não possuem vícios nem paradigmas. Então, o primeiro favor que eu peço é assim: joga numa caixinha separada o que você aprendeu até hoje de Fibonacci. Deixa isso de lado, pelo menos nessa e na próxima aula. Depois, se você quiser voltar a usar, não tem problema nenhum. Mas no que diz respeito a Fibonacci, você vai receber uma carga de informação exatamente que vai de encontro com o que você leu por aí até hoje, com o que você aprendeu por aí até hoje. Então, talvez isso seja o mais difícil para vocês que possuem alguns vícios. Então, tudo que você vai aprender hoje vai muito contra o que você leu de PDF e o que você vê de YouTube por aí. Eu digo por aí aqui no Brasil. Okay. Porque lá fora, você vai aprender, é uma teoria que eu aprendi lá atrás, há muito tempo atrás, com um italiano chamado Giamma. Esse italiano, ele me propiciou aprender a interpretar o que os grandes programadores se predispõem a colocar em seus robôs a partir do momento que eles trabalham com algoritmos, tá? Então, é assim,
A gente sabe que no mercado tem vários tipos de robôs e, mais do que isso, várias periodicidades operando. Nosso intuito e o que você vai aprender é tentar descobrir o que determinado robô, que a gente chama de dominante, o que esse robô está fazendo. Se a gente detectar o que esse robô está fazendo, metade do caminho está andado. E você vai aprender isso com a maior simplicidade do mundo. Hoje nós vamos trabalhar alguns níveis de Fibonacci, já vamos trabalhar com a aplicabilidade da ferramenta, vamos ver uma meia dúzia de metodologia. Na próxima aula, o foco maior, risco, retorno, embasado nos teus estudos gráficos e sempre trabalhando com exemplo real. E o que é o exemplo real? É o gráfico vivo. Não como meia dúzia costuma fazer por aí, com determinados gráficos, que já trazem o estudo pronto e mostram para o aluno, olha, esse é topo, esse é fundo, portanto eu projeto preço aqui e projeto, por exemplo, nesse gráfico aí, projeto tempo lá. Esse é o gráfico do Fibonacci no tempo, Fibonacci Time Zones. No Brasil, ele é muito pouco utilizado, por um motivo muito simples. Robô, aqui no Brasil, é programado para atingir preço, tá? Robô lá fora, ele é geralmente programado para atingir preço numa determinada data. Como os volumes negociados por grandes players são absurdos, essas grandes fundações, esses grandes players, eles costumam programar entradas e saídas rotineiramente em determinadas periodicidades, diário, semanal, até mensal, enfim. Então eles programam um robô para atingir determinado preço e determinado em determinada data através da ferramenta de Fibonacci. No Brasil tem pouca funcionalidade, exatamente porque aqui o robô quer saber de atingir preço. Veja, atingimos o objetivo de 161 no preço, voltamos, caímos um pouco e imediatamente depois algum robô, provavelmente robô de estrangeiro, robô de gringo, foi lá e zerou a operação dele no prazo que ele tinha estipulado, tá? Bom, como eu falei, isso é um gráfico estático e nós não vamos trabalhar com gráficos estáticos. Esse é um exemplo que eu mostro estático, exatamente porque é um dos poucos fundamentos de Fibonacci e no Brasil, repetindo, não tem muita funcionalidade. Se você for aplicar isso aqui em alguns pares de moeda, em alguns índices internacionais, o grau de sucesso é muito maior. Ok? Nem no dólar. Vamos lá, vamos mostrar o dólar. Coisa linda, hein? Dólar 2,572. A próxima. Que beleza. Vou contar uma história rápida para você. Sabe que eu já trabalhei em tesouraria de banco, várias tesourarias, né? E várias épocas da minha vida. Quando meu chefe, às 8 horas da manhã, chamava a equipe, ele falava o seguinte: nós vamos desovar hoje, sei lá, 10 milhões de dólares, tá? Você, Marco, vai comprar 2 milhões pelo Bradesco. Você, fulano, você vai vender 5 milhões pelo HSBC. Você, Cicrano, vai fazer isso. Você, Beltrano, vai fazer aquilo. Cada um tinha uma missão. E aí eu te pergunto, como é que um cara desse consegue pegar o que nós, 5, 6 operadores diferentes da mesma instituição estávamos fazendo em outras bancas?
Não tem como pegar isso. Infelizmente, não tem. Aham. Então, é assim, eu admiro muito quem tem esse perfil de leitura de pedra, mas é muito difícil, cara. Não é fácil mesmo. Tem que tirar o chapéu, né? Tem gente que consegue, que se dá bem, né? É. Então, olha só, qual é o princípio básico da projeção por Fibonacci no tempo? Certeza do topo, possibilidade de o fundo mais alto, topo mais alto. Eu venho aqui para ele e digo, ó, Fibonacci no tempo. Então eu venho aqui no topo, venho aqui no meu segundo topo, e eu tenho plotado topo mais alto, topo mais baixo. Chego para ele e falo, projeta para mim uma data futura das possíveis datas, das possíveis datas onde a gente vai ter eventos por Fibonacci no tempo. Então veja, nesse exemplo específico nós estamos falando de um gráfico diário. Vou até dar o zoom para poder enxergar melhor. Ele projetou no gráfico, pela extensão de datas, um movimento de objetivo de preço nesses níveis aqui, ó, a última marcação. Deixa eu botar aqui para você enxergar o que eu quero dizer. Então eu tenho topo mais baixo e peço para ele, por favor, projete para mim a próxima data de um evento mais consistente no que diz respeito à projeção de Fibonacci no tempo. O que ocorre é que Fibonacci no tempo não é só data, é data e preço. Então eu tenho topo, eu tenho fundo. Se eu tenho topo e tenho fundo, eu tenho retrações de Fibonacci, que à medida que elas são agredidas para cima, muda a razão social e deixa de ser retração, vira extensão de alta. Ou se rompem para baixo, deixam de ser retração e vira extensão de queda. A projeção do preço dado por topo e fundo é nos níveis de 2564. Aqui, ó. Veja que por projeção de data, nós paramos aqui, ó, dia 13 de janeiro. E a criança continuou andando. Tudo bem que dentro da extensão de preços, dentro da nossa projeção de queda de preço. Isso quer dizer o quê? Que ninguém está nem aí. Na programação desses robôs, ninguém está nem aí com a data. Esquece. Simplesmente isso. Ah, tá. Entendi. Tá? Agora, eu esqueço essa criança. Esqueço, simplesmente esqueço. E tenho traçado aqui todo uma projeção de preços que você vai aprender a trabalhar num trend de queda, aonde esse trend de queda ele só termina depois que ele romper
161 para baixo ou esse 0 para cima. Por enquanto, meu trend é de queda. E por pura coincidência, né, ele respeita, veja, agora, por exemplo, está paradinho na nossa retração de Fibonacci. Mais do que isso, você vai aprender que existe um negócio que é o que a gente chama de filé mignon. Então, o que você vai aprender é trabalhar a zona do filé mignon. E a zona do filé mignon é essa aqui, ó. Mas já já você vai entender isso. É a venda abaixo da retração de 23 com o objetivo de recompra na retração 76. Esse é o nosso filé mignon. O robô, quando está atuando nessa faixa, a gente faz muito dinheiro. Mas você vai entender isso já já. Muito bem, então falávamos de gráfico estático com a nossa extensão, projeção de Fibonacci no tempo. Agora nós vamos começar efetivamente a entrar na parte teórica, onde a gente passa a partir de então entender a ideia de Fibonacci, princípios básicos da ferramenta e a estrutura de preço que está por trás. O que é dominante, ou seja, o que é trend, né? Numa periodicidade maior para nos amparar, nos dar suporte no time frame que a gente opera. Começo também com um slide que é, na minha opinião, o mais simplório que eu consegui fazer para que vocês tentem entender, vocês principalmente que têm paradigmas e vícios, entender como é que funciona a psicologia do mercado, price action, trabalhar suporte e trabalhar resistência. Quem trabalha com Fibonacci trabalha com a certeza de um topo e a possibilidade de um fundo, ou com a certeza de um fundo e a possibilidade de um topo. Se eu tenho certeza de fundo e possibilidade de um topo, eu tenho retrações de Fibonacci. O que é muito comum que você vai perceber é que se eu tenho a certeza do topo e a possibilidade do fundo, começa em determinado momento a ter alguns indícios de região sobrevendida no gráfico, seja por indicador, por rastreador, por price action, formação de candlestick, enfim, cada um tem uma técnica para detectar esse possível fundo. Por que possível? Porque eu não tenho bola de cristal ainda e não sei dizer, afirmar com certeza que é o fundo. Mas, se eu tenho a certeza do topo e a possibilidade do fundo, eu tenho a minha retração de Fibonacci. Certeza de topo, possibilidade de fundo, vou lá, traço as minhas retrações de Fibonacci. Nome, retração de queda. Por que de queda? Porque eu tenho a certeza do topo e a possibilidade de eu estar fazendo fundo. O inverso é verdadeiro, certeza de fundo, possibilidade de topo, eu tenho retrações de alta. Muito bom, aí a gente começa a detectar as tais regiões sobrecompradas ou sobrevendidas. Alguma fraqueza na pressão vendedora ou alguma fraqueza na pressão compradora, dependendo do lado do gráfico que a gente está. Esses são os primeiros sinais que a gente vai buscar trabalhar as operações. E para isso, nessas regiões,
a gente vai buscar as primeiras formações de pivôs, micropivôs e zigue-zagues. Pergunta, e não tenha vergonha de falar se não sabe. Você conhece pivô, micropivô e zigue-zague? Mas você não pode, meu amigo, não pode ter vergonha, absolutamente. Vamos abrir um gráfico novo, virgem. Quer abrir o quê? Fala aí o ativo. Ok, vamos pegar o gráfico de 15 minutos. Vamos pegar um fundo aí. Vamos escolher um fundo. Teoria de Ralph Elliott, 1930. O que é um pivô? Pivô é uma formação gráfica onde você tem o fundo, certeza, a possibilidade do topo e uma retração. A partir do momento que você tem fundo, topo, retração, o rompimento disso, dessa cabeça, te dá o start de entrada na operação. Então o que acontece? Fundo, topo, fundo, eu tenho retração de Fibonacci, não tem? Tem. Acabamos de falar isso agora. Eu já começo quebrando a perna desses caras que tem paradigma exatamente por isso. Diferente do que todo mundo fala por aí, 618 para mim não serve para nada. Sabe por quê? Porque aqui é a região que a gente vai buscar as novas entradas e as novas saídas. 23 com 7,5. Então, nesse caso, nós tínhamos uma retração de alta. Não sei se você reparou, mas o Marco Aurélio, não vocês, o Marco Aurélio trabalha com 4 linhas só de retração de Fibonacci. Só que não me interessa, cara. 0, 23, 76 e 100. Daqui a uma hora você vai ver que não tem segredo nenhum. O que interessa para nós, o nosso filé mignon, é 23, 7,6. 7,6, 23. 23, 7,6. E aí, é óbvio, nós tivemos o rompimento que, pela teoria de 1930, um pivô genuíno, original de fábrica, ele tem que ter na formação dele, no mínimo, 13 barras. Tá? Se ele não tiver 13 barras, ele não é um pivô original. Se ele tiver 11 barras, ele é quase um pivô. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, ó, que belezinha. É um pivô original de fábrica, genuíno. Pergunta, qual a diferença de pivô e micropivô? Digamos que você operasse pelo gráfico de... Esse é o de 15, mas tudo bem. Digamos que você operasse pelo gráfico de 30 minutos, tá? Só para você entender a dinâmica. Num gráfico de 30 minutos, e esse exemplo eu poderia estar fazendo com o gráfico de 5 e de 15, com o de 15, com o de 30, com o de 30, com o de 60, tá? Mas não vem muito ao caso. O importante é o seguinte, num prazo menor, num prazo maior, você não tem as 13 barras. Então isso é considerado um micropivô neste tempo gráfico, e no gráfico menor, de periodicidade menor, que é o que a gente estava vendo de 15 minutos, ele é um verdadeiro pivô.
Então, se você, por exemplo, opera geralmente no gráfico de, vamos dizer, de 15 minutos, e você não tem a formação de 13 barras no seu pivô, a sugestão é que você pule o tempo gráfico, ou seja, você sai do tempo gráfico que você está e vai para um tempo gráfico menor operar, porque a probabilidade no tempo gráfico é maior. Isso é pivô, isso é a diferença de pivô e micropivô. Olha só, é muito comum você encontrar formações com 11, 10 barras, tá? Não quer dizer que não vai estourar, não vai explodir, não é isso. É que, pela teoria, isso é só curiosidade, mas é importante vocês saberem, pela teoria, a formação mínima é de 13 barras. Para qualquer tempo gráfico que ele vai operar. Ele operava em vários tempos gráficos. Na verdade, naquela época, ele operava gráficos diários. Não tinha muita alternativa naquela época, não. Muito bem, isso é pivô, a diferença de pivô e micropivô. Agora eu vou te mostrar o que é o zigue-zague. Vamos buscar um zigue-zague aqui. Vou diminuir o zoom. Então, uma outra informação, pivô sempre do seu lado direito do gráfico e zigue-zague sempre do lado esquerdo do gráfico. E o que é o zigue-zague? Formação do lado direito do gráfico, contei 13 barras, fundo, topo, retração, rompeu, pivô acionado, objetivos. Zigue-zague é o inverso, é do lado esquerdo do gráfico. E o zigue-zague, ele nada mais é do que a formação A, B, C, D, formando, como a palavra diz, uma palavra composta, zigue-zague. Ou seja, quem opera pivô, micropivô e zigue-zagues, opera a dor, o sentido de traição, o desespero, seja de quem vendeu no pivô e esperava que fosse cair, e quando rompeu teve que recomprar, ou seja, quem opera o zigue-zague e vendeu, e quando ele retorna e rompe o zigue-zague, causa a dor, o desespero, e o cara sai desesperado comprando. É isso que starta as nossas operações. É isso que starta os robôs. O robô está vendido, vem vendendo, vai vendendo. Chega uma hora e você acaba fazendo um topo mais alto. E isso bate na cabeça do software, do robozinho, e ele simplesmente, o que era venda para ele, ele subentende e compra, ele vira a mão e sai comprando. Quando a gente pega uma situação dessa, que a gente tem zigue-zague do lado esquerdo, a seguir pivô, a última chance desses caras aqui é essa aqui. A gente vai tentar sempre se antecipar ao robô no pivô e no zigue-zague. Você vai entender isso vendo no gráfico. Bom, nesse exemplo que eu estou te mostrando, o que aconteceu primeiro? Foi o pivô, né? Nós temos um pivô aqui, formando 13 barras. Fui lá, contei as barras, beleza. É um pivô genuíno, original de fábrica. Teoricamente, a compra gerou o arrependimento. Ou seja, startou as posições do robô de inverter a mão.
Já anota aí para você não esquecer. A extensão de 112% é a extensão que a gente chama extensão do violino. O que é a extensão do violino? É onde esse cara vai cagar verde para segurar a posição dele. Então, 112% sempre, mais principalmente quando está contra a tendência, tá? Mas na maioria das vezes 112% é a região do violino. Por isso, dos rompimentos falsos que a gente vê por aí, tá? Já aproveito e mostro para você. Tudo isso que eu estou te mostrando, cara, eu aprendi há mais de 10 anos atrás. Eu uso o cartezinho, eu uso o broadcast desde 1996. Então, veja, curiosamente, esse 112 nada mais é do que a extensão do fundo do retângulo áureo até o topo dele. Ele tem exatamente a extensão de 112%, 111,8%, parari, parará, a gente fala 112, né? E não obstante a isso, esse estudo faz parte de matemática, de Pitágoras. 111,8 é também uma razão áurea, mas acima de tudo, ela faz parte do teorema de Pitágoras, onde o comprimento da diagonal pode ser calculado com o teorema de Pitágoras, base de um triângulo que é metade de um lado, 100% do outro lado, e a diagonal, por conseguinte, né, topo, fundo e topo, é a raiz quadrada de 1 mais meio elevado ao quadrado, que é igual a raiz de 1,25, que é igual a 1,18. Então, 1,18, pela teoria do retângulo, ela passa a ser o ponto aonde os caras vão tentar o máximo a reverter. Não quer dizer que ele vai bater lá no topo do retângulo e cair que nem uma jaca podre. Não é isso. Para quem trabalha, por exemplo, com candlestick, já está vendo uma possível reversão. É isso aí. Aqui. Muito bem. E aí, qual é o teu objetivo? A cabeça o fechamento do pivô ali? Não, 76. Ah, tá. Vende aqui. E compra ali. Vende na mínima e fecha no 7,6. Por que fecha no 7,6? Por questão de conservadorismo. Porque se engatar o trend mesmo, ele vai voltar a testar o 111, vai romper o 111 e vai para o nosso objetivo de 161, tá? Tudo isso combinado com o gráfico. Mas, de novo, por isso que eu falo, e às vezes eu sou até meio chato. Quem trabalha com Fibonacci tem que estar atento a isso aqui, ó. (23,76) Subiu, voltou, atento no 23,76. Sempre atento. Se eventualmente o cara é agressivo, fala: pô, eu vou vender essa desgraça aí. Tá, sei lá. Vou chutar, tá? Esse exemplo aqui, ó. Tá perdendo uma linha de tendência no curto prazo. Ai, eu vou vender no 7,6. Aonde está o seu stop? Se você clicar com o teu mouse, eu vejo, tá? O teu stop está aqui, ó, nessa máxima. Então, se você fez a venda, muito provavelmente você foi estopado. Ok. E aí ele voltou lá onde? No 111. E bateu cabeça. Bateu cabeça. Ok, não tem problema. Quando romper essa máxima, você entra comprando com o teu objetivo no 161. Olha só. Adivinhar o mercado não é a nossa missão. O que o gráfico está dizendo para mim é muito simples, cara.
Se ele perder essa mínima, ele pode vir aqui embaixo. Ok, ele perdeu essa mínima e me estopou. Veja, não é bola de cristal, não. Se ele perder essa mínima, eu vou tentar recomprar aqui. Vendi, tomei stop. Essa barra aqui também, de novo, ó. De novo, reversão, ó. Tentar empurrar para baixo. Mas não veio no 7,5. Se você vendeu aqui, quando ele rompeu aqui, ó, você virou a mão. Ixi, você vai usar isso muito, cara. Ah, tranquilo. Vai usar muito. E vai gritar na sua cara. Isso. Agora, olha só. Importante. Nesse gráfico aí, a gente está vendo pivôs. Pivô do lado direito. Meu próximo zigue-zague aqui, ele está aqui, ó. Vou botar em pink, em sua homenagem. Falo isso para todo mundo, não se preocupa não. Meu próximo zigue-zague é esse aqui, ó. Topo, fundo, topo mais alto, fundo. Muito bem, pergunta que eu te faço. Eu quero operar mercado. E eu estou vendo que o meu objetivo de Fibonacci de 161 foi atingido. Marcão, eu estou achando que essa criança está forte, eu estou achando que isso aí vai subir. Não tem problema. Pergunta que eu te faço. Elliott iria aguardar pela formação de um novo pivô de alta, concorda? E nesse gráfico aqui, o próximo pivô de alta que a gente vê é isso aqui, né? Ó. Ou seja, Elliott ia sentar em cima das mãos e ia esperar ele fazer uma nova retração para ir projetar preço. Ok? Aí um tonto chamado Marco Aurélio falou para o senhor o seguinte: rapaz, o robô quer que se lasque. O robô, ele sofre de arrependimento e dor. Ele parece um ser humano. É que, na verdade... Então, veja o que acontece. Quando ele romper o nosso 161 aqui, ó, em pink, numa visão antecipatória, eu já venho aqui e falo para ele, ó, o que o robô tá pensando, o que o robô tem na cabeça dele. Então veja, o robô tem na cabeça dele o quê? Se romper o pink, primeiro objetivo, segundo objetivo, terceiro objetivo, próximo objetivo. Ah, que beleza! É bonito mesmo. De novo, olhando para esse gráfico, a gente está vendo que a próxima formação do pivô está do lado direito. É aqui. Certo? Então o cabra vai esperar esse rompimento aqui para ele comprar. Certo? Vamos pensar em treino. Olha que interessante. Por Elliott, você vai comprar quando ele romper esse ponto, certo? E o robô? Exatamente. Aonde ele bateu? É pura coincidência. E aí ele voltou aonde? Eu te pergunto. Ele voltou aonde? Muito bom. Pra que eu vou ficar olhando 61, 38, 50? Eu vou perder meu tempo olhando essa porra. Eu quero que se lasque. Olha só, pra próxima
próxima aula, você vai ter que treinar exaustivamente isso. Pivô, micropivô e zigue-zague. Gráfico de 5, gráfico de 15, gráfico de 60, gráfico diário, gráfico de índice, gráfico de Petrobras, gráfico de Vale. Rapaz, nosso segredo está exatamente em detectar pivô, micropivô e zigue-zague. Beleza? Teoria. Quem trabalha com Fibonacci trabalha com 2 tipos de movimentos: de impulso e de correção. Impulso e correção. Impulso, correção. Impulso, correção. Para cima ou para baixo. Impulso para baixo, corrige para cima. Impulso para cima, corrige para baixo. Não importa se a pernada, o ciclo, o movimento tem, sei lá, se fosse índice aqui, vamos dizer, teria 2.000 pontos aqui e uma retração de 700 pontos, tá? Por exemplo. Não importa, para nós não importa isso. Para nós importa é o quanto a gente vai trabalhar com projeção de preço a partir do zigue-zague ou a partir do pivô. Do pivô do lado direito ou do zigue-zague do lado esquerdo. Por quê? Porque a teoria, esses caras que estudam, que aprendem programação de robótica, esses caras, a grande maioria deles, não sabe nada de análise técnica. Nada. O que os caras sabem é de projeção algorítmica de preço dado por retrações e extensões de Fibonacci. É isso que os caras sabem. Tá? O cara não entende de Doji, de Fly, de MA, você não sabe porra nenhuma disso. Não sabe. O que os caras sabem e o que ensinam para esses programadores, é que a razão áurea, o nosso φ, proporção áurea, número dourado, razão de ouro, número áureo, porra, cada um põe um nome nessa desgraça aí. Ela tem sempre a razão de 1618, e ponto final. Então acabou meu ciclo, acabou minha pernada, acabou meu movimento, eu vou correr atrás do próximo, que é o zigue-zague do lado esquerdo, ou o pivô do lado direito, e ponto final. E enquanto não romper o meu 61.8, ele sobrevive, ele não sai do gráfico. E fica lá, estático, até romper para cima ou romper o zero para baixo. Muito bom. Vamos aprender um pouco de extensão alternada, que você também não vai usar, mas você vai entender o porquê Elliott usava. Funciona tanto que muitos eliotistas usam. Tá? Você não vai usar isso. Você não vai usar isso porque você, quando trabalha com extensão alternada, você tem a expectativa de uma retração. E essa retração, dependendo de quanto ela for para baixo, ela vai estilindar para cima. Então, Elliott, naquela época, na teoria dele, olha, se for uma onda 1 e retrair 38%, a projeção é tanto. Se for retrair 50%, a projeção é tanto. Se retrair 61.8, a projeção é tanto. Isso era a teoria dele, né? Cara, o programador, ele mal terminou a porra da faculdade dele. Ele não vai entender. Cara, eu que estudei Elliott, tomava caldo pra cacete, imagina um cara desse, né, programando o robô através de Elliott. Morre louco. Então, ele desiste disso, tá? Mas eu, de qualquer forma, eu explico a teoria. Porque é graças a essa teoria que a gente vai trabalhar com a teoria de extensão linear de preços. Então vamos apagar tudo essa bodega. Elliott na veia. Bom, Elliott na veia não trabalharia essa retração porque, segundo Elliott,
a retração só pode vir até 61,8%. Essa, como nós vimos, veio no 76,4%. Mas digamos, né, digamos que Elliott foi lá e trabalhou. Traçado, projeção de Fibonacci. Eu tenho a possibilidade, a certeza do fundo, a possibilidade do topo. Aí eu venho até onde a danada retraiu, marco. E digo, por favor, projete os preços. Aí ele vai comprar no rompimento. Primeiro objetivo, segundo objetivo, terceiro objetivo, quarto objetivo, e assim vai, e assim sucessivamente. Então, por Elliott, é assim que naquela época ele trabalhava com projeções de preço. Tá? Funciona? Claro que funciona. Tem muita gente que opera Elliott e, portanto, eu nunca digo que não funciona. O que eu digo é o seguinte: você vai aprender a se antecipar à teoria de Elliott. Você vai aprender a se antecipar a pivôs, micropivôs e zigue-zagues antes de Elliott. Por que antes? Nesse exemplo aqui, por exemplo, vou apagar a retração, mas vou deixar aqui as nossas projeções de preço. E aí é que você começa a entender como é que funciona gerenciamento de risco de robô. Que é o que interessa para nós. Se a gente pegar o que o robô está fazendo, meu amigo, é caixa. Então depois, quando você assistir o vídeo, você veja com calma, que eu estou te mostrando aqui, que é linha de raciocínio do robô. 112 é reversão, abre o olho. Voltou. Ah, beleza. Aí eu tenho uma oportunidade de compra, beleza. Papapá, papapá, e assim vai. Depende do meu feeling, tá? Mas eu geralmente, se eu tô num contra-trend, que é esse caso aqui, né? A gente tá numa tendência de queda, tô tentando virar a mão aqui nesse trend. Se eu tô no contra-trend, eu entro com meia mão só. Muito bom. Então vamos lá. Perceba que nós compramos no rompimento, eventualmente, na verdade, né, o mais agressivo comprou aqui no 46,100. Comprou no 46,100 e já fez o primeiro filé mignon aqui. Beleza. Aí, rompeu 100. Marco, eu posso comprar rompimento? Claro que pode. Só que é o seguinte, se vai comprar rompimento, já fica esperto primeiro, contra a trend. Segundo, ele tem que romper o 112. Se ele não romper, é violino. Então, é um trade aqui, por exemplo, de 190 pontos, pequeno, 190 pontos. Ao 764 a gente trabalha muito com realização parcial. Olha só, você vai ver aluno na sala do Skype, que quando ele rompeu aqui, ó, quando ele perdeu essa mínima, ele pregou pau na venda já e que se lasca com o objetivo no 23. Bom, então entendemos como é que funciona a projeção de preço por Elliott. E agora, voltando às vacas magras, o que interessa para nós são os nossos zigue-zagues. Independente de quanto a minha criança retrair, independente, eu vou comprar o arrependimento. E vou comprar o arrependimento junto com o robô. Projeto meu 112, 127, 141 e 161. Então, olha só, independente da onde ele retroagir, independente,
O agressivo vai comprar no 23. O tradicional, se, por exemplo, opera pelo rompimento da cabeça do pivô, ele vai esperar o rompimento do B. Só que essa compra de rompimento, somente quando é contra a tendência, exatamente, na sua cara, a 50 metros de você ali, tem um cara com uma marreta na mão, esperando parar na sua cabeça. Mas olha só, o que acontece? Dependendo do nível de arrependimento do zigue-zague anterior, a explosão aqui pode romper o 112 e ir embora. Ok. E aí você não entrou. Muito bom. Ok, então vimos pivôs, lado direito, zigue-zague, lado esquerdo. E agora a gente começa a falar um pouco mais tecnicamente da ferramenta de Fibonacci. Até agora, nós falamos de alguns percentuais de retração e de extensão, mas nós não fomos a fundo em cada um deles, exatamente porque não era o intuito, é você entender o fluxo, oferta e procura, onde trabalha, os pontos que a gente julga mais interessantes. Agora, nessa segunda parte aqui da aula, nós vamos trabalhar um pouco mais especificamente retrações de Fibonacci. Por que retrações? Porque retração de Fibonacci é a base de tudo. Graças às retrações, se romper para cima, a gente tem extensão de alta. Se romper para baixo, extensão de queda. E são dentro das retrações de Fibonacci, e a gente busca trabalhar cada uma das linhas, e por isso que vocês, eu insisto, têm que trabalhar com todas as retrações. No começo, né, visualmente, não é fácil para vocês detectarem onde está o 61, onde está o 50, onde está o 38, né? Alguns de vocês até têm a manha, mas a grande maioria não tem. Então eu sugiro que vocês trabalhem com todas. Vamos mergulhar no mundo das retrações de Fibonacci. E para entender retração de Fibonacci, vamos usar o próprio índice, mas num gráfico mais alongado, para você pegar o conceito. Então, olha só, eu estou num singelo trend de baixa, de longo prazo. E eu tenho a certeza do fundo e a possibilidade do primeiro topo nesse trend, ou melhor, contra-trend de alta. Certo? Muito bom. Como dizia Jack, vamos por partes. Eu tinha um contra-trend de alta, aonde eu tenho a certeza do fundo, a possibilidade de um topo, uma formação de possível topo por um candlestick gráfico semanal. Esquece a periodicidade, tá? O intuito não é nem a gente analisar aqui o tempo gráfico, é você entender a dinâmica. E aí você tem lá um candlestick de indecisão. Hoje a gente sabe que isso aqui tentou romper e voltou. Passível de, naquela oportunidade, passível de uma venda na perda aqui, ó. Só que é o tal negócio, né? Sugeriu uma venda e violinou. E então, mas hoje, veja, não tem problema nenhum o que você está dizendo, porque a ideia é, como a gente agora sabe que isso não foi o topo, é por isso que nós estamos traçando a retração. Naquela oportunidade, esse era o meu topo. Agora, esse é o meu topo. E eu vou agindo, ou seja, subindo o meu topo, à medida que eu vou agredindo os meus
as minhas expectativas de possível topo. Porque a certeza do fundo eu tenho, a possibilidade do topo eu estou correndo atrás. Tá? Então, muito bom. Eu vou lá, traço minhas retrações de Fibonacci. E o que eu tenho? Eu tenho um contra-trend das minhas retrações de alta. Retração de alta porque eu tenho 0 no fundo, 100 no topo. Impulso, retração. E aí, eu, sei lá, abri venda. Primeiro objetivo, ele voltou. Isso é um gráfico semanal. Segundo objetivo, ele voltou. Terceiro objetivo, próximo objetivo. Por questão de coincidência, ele perdeu o 7,6 E foi buscar o 23. Nosso 23. Tudo isso eu combino com os caras lá da cartesia. Todo dia de manhã eu falo para os caras, ó, gente, me ajuda aí, plota um gráfico aí que dê certinho para não frustrar os meus alunos. Eu e a torcida do Corinthians. Olha só, entenda que quando você está no contra-trend das retrações de alta, cada uma dessas linhas vão servir de apoio e sustentação para o seu trade. Não que ele vai parar, vai segurar, vai estancar a queda. Não, absolutamente. Ele vai parar para pensar. Essas são técnicas de trade de cada um de nós. O mais importante é você entender que quando ele voltar para o trend de alta, cada uma dessas linhas vai servir como teu objetivo. Ou seja, você comprou nesse rompimento, está aqui teu objetivo. Você comprou nesse rompimento, está aqui teu objetivo. Comprou nesse rompimento, está aqui teu objetivo. Ok? Imagine cada uma dessas linhas verdes, quando você volta para o trend. Imagine cada uma dessas linhas verdes como você numa sauna, peladão lá, com a toalha enrolada, tomou a sauna úmida, foi até o boteco e falou, meu amigo, me dá uma cerveja que eu vou descansar um pouco antes de ir para a sauna seca. Vou me hidratar, me dá uma cerveja. O cara te dá um copo, uma garrafa de cerveja, você pega o copo e a cerveja e tá indo lá pro banquinho lá, pra poltrona para dar uma descansada, uma relaxada antes de encarar a sauna seca. E aí um cara passa a mão na sua bunda. Primeiro reflexo, se você não for gaúcho, o teu primeiro reflexo é dar um pulo. O pulo é exatamente a retração de Fibonacci, a imediata retração de Fibonacci. Você dá risada, mas é isso mesmo, cara. Eu contei essa para um aluno gaúcho, ele falou, bah, Marco, passar a mão na bunda tem meia hora para tirar a mão. No teu caso, então, vai ser um 23,76, vai ser um salto e tanto. Né? Não é um pulinho, é um mega jump. Então, deu para entender como funciona a retração de Fibonacci. Muita gente, quando ensina Fibonacci, simplesmente traça essas retrações e não explica a função de cada uma dessas linhas. Num trend, no contra-trend, ela tem uma função, e no retrend, né, que a gente chama, ela tem uma nova função. Agora, olha que interessante. Você não sabia disso, nem eu. Mas lá atrás, daqui jogou para cá, daqui jogou para cá, daqui jogou para cá, daqui jogou para cá. Nós não sabíamos disso. E foi exatamente o que o robô fez naquela oportunidade. E como o robô é programado pelo mesmo cara, geralmente é pelo mesmo cara, tudo que o robô fez lá atrás pode ser que se repita aqui. E a gente conta com isso como um impulso para as nossas próximas operações. Beleza?
retração de alta. Vou tirar ela de cena. E apresento agora para você negócio chamado de retração de queda. Esquece o movimento anterior momentaneamente e da mesma forma você vai entender a linha de raciocínio. Certeza do topo, possibilidade do fundo, um belo candle de reversão. Mas não interessa, independe do tempo gráfico. Esse tipo de movimento, cara, quebra meia dúzia. Quebra. É, cara, porque... puta. Então, é nitidamente uma situação sobrevendida, claramente uma situação sobrevendida. Foi político, foi o resultado de pesquisa. Esse intervalo foi problemático, cara. Muito bem, então a exemplo da retração de alta, nós vamos ver agora a retração de queda. E veja como funciona a retração de queda, inversamente proporcional à retração de alta, aonde cada uma dessas linhas vermelhas vai servir de sustentação. Veja, não quer dizer que ela vai empurrar para baixo. Ele vai parar para meditar em cada uma dessas linhas, tá? Então eu posso usar, sim, cada uma delas como ponto de objetivo no curto, no médio prazo, óbvio, não no gráfico semanal, mas no gráfico diário. Porque retração de queda é como alguém com uma marreta na mão, só esperando para você botar o dedinho e tomar uma saraivada. Chegou perto, já tomou saraivada. Chegou perto, tomou saraivada. Chegou perto, tomou saraivada. É assim que funciona a retração de queda. Uma meia dúzia de robô com uma marreta na mão te esperando. Beleza? De novo, coincidentemente, 23, 76, 76, 23. Agora eu vou te mostrar um caso bacana. Eu não tenho uma retração de queda? E quando rompe retração de queda, isso deixa de ser retração de queda e vira o quê? Extensão de alta, rapaz. Então ele vai deixar de ser vermelho e vai virar verde. Vou botar um verde diferente aqui. Sim, enquanto retração de baixa ela é vermelha. Certo. Rompeu para cima de extensão de alta. E aí, como virou extensão de alta, primeiro objetivo, 112. Opa, voltou. Rompeu. 127, 141, 161. Marcão, ele não rompeu o meu 161. É verdade. E aí o que ele fez? Ele voltou pro 76, reagiu, voltou. Tentou no primeiro momento beliscar lá os 23. Não conseguiu. Voltou pro 76. Então perceba, nessas últimas 3, 4, 6 semanas, nesse momento, o que acontece é que isso é o que está vigente, a gente chama de dominante. Portanto, quem está comprado no 23 está no trend, administrando o risco com o objetivo 7,5. Óbvio, isso aqui é um gráfico semanal.
Isso é um gráfico semanal, mas não importa o tempo gráfico. Isso aqui é para você entender a dinâmica do preço. O que eu tinha aqui era uma retração de queda. A partir do momento que ela foi agredida, virou extensão de alta. O que está vigente é isso aqui. Enquanto não romper isso aqui para cima ou para baixo, acabou a retração. O que era retração de queda, acabou, já era. Ponto final. Virou extensão de alta. Players estão operando agora as retrações. Olha só, botei todas aí, tá? Tá todo mundo unido aí, todo mundo reunido. Então, o que acontece? Eu tenho esse movimento, a gente chama isso de dominante. Tudo o que os robôs fizeram outrora, você tem aqui. Tudo tabulado. Saiu daqui, vem pra cá. Opa, rompeu esse aqui, vem pra cá. Perdeu, vem pra cá. Perdeu, vem pra cá. Perdeu, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você tem no gráfico semanal, por exemplo, aí, monitorado absolutamente todo o traçado vigente, dominante. E aonde a gente está? Está no 23, cujo rompimento agora dessa máxima me sinaliza como próximo objetivo 50.580 pontos. Vai romper? Nem Deus sabe. Se romper, eu já sei onde é o meu objetivo para o resto da semana. Imagina, é a coisa mais fácil que tem. Você vai pegar lá a ferramenta de retração de Fibonacci. E vou incluir os números. Retração. Vai botar todos. Todos. 100, 111, 127, 141, 61. Todos. Não importa. Então, se ele vai para cima, quando você plotar, ele projeta todos para cima. Quando você plotar para baixo, ele projeta todos para baixo. Você vai esquecer a extensão alternada lá. Mas olha só. Você vai passar a aprender na próxima aula, eu ensino isso, a como plotar as informações que te interessam. O que não interessa, você não precisa pôr no gráfico. Muito bem. E eu só espero que você no seu blog não coloque as retrações abertas, né? Disponíveis para os seus acompanhantes para acompanhar quais a gente trabalha. Bota o número lá e deixa o cara rachar a cabeça. Eu quero dizer, porque senão o cara acompanha o teu blog e não faz o curso comigo. Muito bom. Então você aprendeu retração de alta, retração de queda. E agora nós vamos trabalhar mais um pouco mais de teoria. Vamos trabalhar. Não me aprofundo muito com isso, porque muitos de vocês já conhecem a tal da simetria. Márcio Noronha. A simetria, se não, nada mais, nada menos do que a projeção do lado esquerdo para o lado direito. Ele vai lá, elege um determinado tempo gráfico. Então, por exemplo, ele elege uma pernada, um ciclo, um movimento, baliza um eixo que ele nomeia de X e, segundo ele, a probabilidade disso acontecer teoricamente projetaria o preço para o lado de lá através do espelhamento, da técnica do espelhamento. Óbvio, né, cara? Se isso aí realmente funcionasse na ponta do lápis, todos nós estaríamos milionários na bolsa. Estaria todo mundo quebrado, exatamente. Então, o que acontece? A técnica do espelhamento, ela é interessante para quem opera Fibonacci, porque nos ajuda a estimar expectativas de preço. Como assim, Marcão? Porra, meu irmão. Se eu sei que nesse gráfico, por exemplo,
Eu tenho certeza do topo e o suposto fundo. Eu que trabalho com as técnicas de buscar o acompanhamento do que o robô está fazendo, eu sei que se eu fizer um contra-trend, eu não preciso ir até o topo. Se eu chegar no meu objetivo, qual que é o meu objetivo? De novo, outra vez. Até botar, conseguir enfiar isso na sua cabeça. Comprou no 7,6, objetivo 23. Beleza? Vamos falar de gráficos amigáveis. Quem trabalha com Fibonacci tem que ter visualmente, tem que bater o olho no gráfico e falar: esse é meu amigo, é meu chapa, é meu camarada, eu te amo, te adoro, te quero, não me deixe jamais. Você tem que enxergar que ele perde as tuas referências de retração e extensão e elas são atingidas. Então o gráfico tem que ser amigável, tem que bater o olho e falar: esse gráfico, operar contrato de dólar é bacana, operar contrato de índice é bacana, operar OGX é um lixo. Entenda, você tem que bater o olho no gráfico e falar: porra, não é que o danado respeita? Se ele respeita, nós vamos trabalhar com o que o gráfico está sinalizando para mim que ele respeita. Pronto. Então, o gráfico tem que ser amigável. E ponto final. Qualquer ativo que tenha liquidez, eu olho o volume de grana, não olho o volume de negócios, não. Olho o volume de grana financeiro envolvido. Não, eu diria que os 10 mais do Ibov, para nós, está de bom tamanho. Não precisa mais do que isso. Está de bom, está de excelente tamanho. O mini índice é um derivativo do índice cheio. O mini índice é utilizado para arbitrar operações do índice cheio. Então, o índice mais confiável é o índice cheio. O mini é o especulativo, é onde o robozinho faz a festa. Por isso você vê discrepâncias de 30, 50, às vezes até 80 pontos do mini do cheio. Por isso que, para efeito de análise, eu prefiro, na medida do possível, trabalhar com o índice cheio. Mas é lógico que eu não tenho mais punch para operar índice cheio, né? Uhum. Hoje eu só opero mini índice. Vá comigo, principalmente quando você está começando, é mini índice e pronto. A tua análise pode ser feita no cheio, mas teus objetivos, você vai usar os objetivos do cheio no mini índice. E nós estamos falando de 20, 30, 50 pontos no máximo de diferença aí. Tá certo, é exatamente isso. Esquece, o outro não te ajuda em nada. O outro você não tem o histórico dos robôs que operaram lá atrás para te dar algum tipo de referência, sustentação, né? e referência no trade. Vamos falar agora um pouco de um negócio que eu gosto muito, e a minha sugestão é que você procure olhar isso com bastante carinho. Haja visto que essa é uma técnica muito utilizada pela Caroline Borodin, né? Que é Fibonacci Queen. Eu fiz o curso com ela em 2012 e eu gosto de mostrar isso para vocês, porque ela tem um software que só faz isso. E nós não temos esse software, né, no Brasil. Então, o que Caroline prega nos cursos e na verdade, o que ela trabalha? Vamos pegar o gráfico do índice intradiário. Fibonacci exclui tudo. Vou apagar tudo, porque agora nós não vamos falar de Fibonacci. Nós vamos falar de uma ferramenta interessante. Hoje ela é uma das melhores americanas que operam Fibonacci. Olha só, referência anterior, fundo
Veja, não estamos falando de Fibonacci aqui, tá? Estamos falando de clusters. Você bateu o olho e viu que ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 movimentos na tendência de queda. Aí você foi lá na munheca e projetou os 9 movimentos de queda. Não atingiu. Ok, tem problema. Não atingiu, eu vou invalidar esse primeiro estudo. Vou pegar o segundo estudo que ela fez. Ele me sinalizou o topo e o fundo anterior com, sei lá, 15, 16, 17 barras. O software dela só faz isso. O software dela faz a análise do que os grandes players estão fazendo, essas coincidências, e abre para ela informações simplórias de se determinados robôs estão operando nesses patamares, muito provavelmente os próximos movimentos de preço, não necessariamente de tempo, mas de preço, vão ser nos mesmos patamares. Então aqui, por exemplo, ó, aqui ele deu um doblô. Ele dobrou o movimento anterior. Nós não temos software que faz isso. Mas eu gosto, quando eu estou começando meu dia, estou abrindo meu gráfico ali de manhãzinha, sei lá, eu estou vendo aqui, eu estou vendo algo que pode me auxiliar na minha projeção de preço por Fibonacci. Então é isso que você precisa ter em mente. Se eu tenho essa informação e se isso se repetir, eu vou lá e traço minha extensão de preço. Óbvio que eu dou preferência para minha extensão de preço, mas eu já tenho as possíveis repetições do movimento aqui. Eu tenho a certeza que meia dúzia de gente grande se deram as mãos e falaram: vamos jogar esse trem para cima aqui. Acontece que essa gente grande não opera ao mesmo tempo, com os mesmos lotes, com a mesma força. Então não tem como a gente querer pegar e acreditar que isso vai se repetir sucessivamente o tempo inteiro. Esses caras estão operando, sim, estão operando, mas não entram junto todo o tempo. Pô, senão é cada barra dessa, cada... Então, o tempo, como eu comentei lá no comecinho, os nossos robôs não estão muito preocupados com o tempo. Preocupado é com o preço. Acho que a última vez que eu vi um book de oferta tem um bom tempo. Então, olha só. Para a gente encerrar o dia de hoje. Tem o fundo e tem o possível topo. Possível porque não tenho bola de cristal. Bateu, voltou no 23,
bateu no 7,6, rompeu 100, 111, olha a agressividade. Agora, 127, 141, e o nosso objetivo está nos 800. Legal. Se vai lá, nem Deus sabe. Só que, como eu te falei, eu uso o cheio, porque o cheio é que está o grosso. O mini índice só opera maciçamente, faz arbitragem com o índice cheio. Então a diferença de pontuação, 30, 40, 50 pontos, é normal porque os robozinhos extrapolam. Mas o que vale, o que vinga, é o índice cheio. Você lembra que você anotou o 112 como ponto de violino? Ele rompeu agressivamente e foi embora. Se Ok. você... Veja como são as coisas, né? Se você não está comprado, você chora. Ai, eu não comprei. Eu não comprei no rompimento. A gente nunca sabe se o 111 vai violinar ou não. Vai depender da força que o mercado vem. Tenha em mente, rompimento do 111 sem escalas, né? A criança vai para cima. E vai para cima até aonde? Até 141. Por quê? Primeiro, porque você está num contra-trend. Topo e fundo. Segundo, o robô que comprou no 23, ele está mais do que satisfeito quando bater no 141 e ele começa a encerrar a posição dele. Agora, é assim, ó. O robô não tá nem aí, cara. O robô quer que se lasque. Ele acabou o trend dele aqui no 141 e que se lasque. Que se dane. Se jogarem isso aqui pra cima, se jogarem, muito provavelmente não é robô. É player que tá querendo comprar mesmo pra jogar a criança pra cima. Meu amigo, o que eu tinha pra contar de mentirinha pra você hoje é isso aí. Tem muito mais mentira que eu vou contar na próxima aula. E eu espero que você treine incansavelmente pivô, micropivô e zigue-zague. Tá? Tranquilo. Na próxima aula, nós vamos entender a estrutura de formação de preço de cada uma das retrações e cada uma das extensões. Por que a gente vai usar cada uma delas? Tá? Vamos conhecer o princípio da equidistância. E por último, depois disso, vamos entrar no teu gráfico e trabalhar a ferramenta nos teus estudos. Muito obrigado por sua confiança, por sua paciência. Peço desculpa pela extensão da aula, 2h20 de aula. Eu digo que é 1h30, mas é muito difícil, é muita coisa, cara. Junto, se Deus quiser, hoje até o final da noite eu coloco você já no grupo Fibonacci lá do nosso Facebook. Beleza. Pra você já ir se acostumando com o vocabulário da turma. Legal. Cuidado com os trotes. Calouro, os caras costumam dar trote em calouro. Põe uma coisa na sua cabeça. Eu não quero que você opere o que você aprendeu. Eu não quero que você opere o que você aprendeu. Eu quero que você treine o que você aprendeu. Deu pra entender? Tem muita coisa, tem muita informação ainda que eu preciso te passar para você ter plena ciência de como funciona a dinâmica. Você aprendeu 65%, 70%. Não, legal, tá? Legal, Marco. Tem mais uns 30% de teoria ainda que vai ficar para a próxima aula. Calma, cara. Calma, que é só o começo. Grande abraço para você, bons estudos e bem-vindo ao Fibonacci Clube. Grande abraço, cara. Outro. Sucesso.